Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar alguns relatos deste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, deixa o seu like. Se por um acaso não for inscrito, considere se inscrever. E se por um acaso não conhece o meu outro canal, vai lá conhecer. O link tá aqui na descrição. Se chama Conto pra Ana e lá eu conto relatos, assim como aqui, só que sem assombração, mas igualmente interessantes. Vai lá dar uma olhadinha. E vamos começar com os relatos daqui, e o primeiro deles é este: serenata que deu ruim. Eita, eu acho que é comum até a serenata dar ruim, né? Mas vamos ver. Olá, essa é a minha primeira vez enviando um e-mail para o canal. Eu sou fulana, mas o relato que eu vou contar é do meu pai. Sinceramente, a história não dá assim muito medo, não. Mas eu diria que ela é bem curiosa. Desde já peço desculpas pelo tamanho do relato. Imagina, tá tudo certo. Pode chamar o meu pai aqui de Carlos. Os nomes estão trocados, tá? Bom, a minha avó foi cozinheira de acampamento por muitos anos durante a adolescência do meu pai. Então, ele estava sempre indo junto. Nesses acampamentos, de vez em quando, os meninos inventavam de sair do dormitório deles à noite e ir ao dormitório das meninas, fazer serenata na janela. Nesse dia em especial, quase nenhum garoto quis ir junto. Então meu pai foi com 2 amigos. Os nomes estão trocados até porque eu nem lembro mais dos nomes. Então, nesse dia aí, o meu pai foi com 2 amigos. O Silva, que estava com o pé engessado de muleta, e o Marcos. Já era tarde da noite quando os 3 saíram do dormitório. Segundo meu pai, o local do acampamento era enorme. Nem sei se pode ser considerado uma chácara. Tinha algumas escadarias ao longo do caminho e até algumas matas fechadas ali dentro da propriedade em si, tipo umas mini florestas. Só com isso já dá para imaginar o desânimo que deu no Silva, né? Pois é, o coitado desistiu já no primeiro escadão que tinha lá, escadarão, o primeiro escada, né? Porque ele tava de muleta, né, coitado? Pois sabia que teria mais ainda pela frente, que seria pior na hora de voltar, né? E ele lá com o pé engessado de muleta não ia rolar. Sendo assim, ele chamou o meu pai e o Marcos e disse que poderiam seguir sem ele e que ele voltaria para o dormitório sozinho. E assim fizeram. Meu pai e o Marcos seguiram o caminho até o lado de fora do dormitório das meninas. Meu pai tirou um violão da capa que trazia e logo os 2 começaram a cantar e tocar nas janelas. Muita falta do que fazer, não é mesmo? Eu acho bonito, acho legal, acho melhor isso do que outras coisas. Logo as meninas já estavam por lá e eles ficaram lá tocando por um tempinho. Até que do nada, Ana, meu pai escutou um grito. Mas assim, um grito quase que visceral. Vindo da direção do caminho que eles percorreram até ali. Era claramente a voz do Silva, gritando um Carlos, que parecia ecoar por todo o acampamento. Meu pai, todo arrepiado de medo, se virou para o Marcos, tão assustado quanto, né? E os 2 se olharam assim em choque. E logo meu pai largou o violão ali mesmo na grama. E os 2 saíram correndo para socorrer o amigo que eles tinham certeza que estava em apuros. Meu pai pensou que talvez o Silva tivesse mudado de ideia, que tinha decidido descer aquela escadaria, mas acabou caindo e se machucando, algo do tipo, né? Ana, eles procuraram em todas as escadarias, nas quadras de esporte e em tudo que era lugar. Até na mata o meu pai entrou para ter certeza. O Silva não estava em lugar nenhum. Já bem cansados, os 2 resolveram voltar para o dormitório e avisar os seus colegas do ocorrido. Na verdade, eles estavam até achando estranho não ter aparecido mais ninguém para ver o que estava acontecendo, já que aquele grito tinha sido bem alto.
Chegando no dormitório, descobriram que o Silva estava dormindo o tempo inteiro. Já fazia tempo que ele estava dormindo, inclusive. Os dois, já cansados e agora bem mais aliviados de saber que o amigo estava bem, não quiseram nem saber. Foram direto dormir também para recuperar as energias, decidindo tirar satisfações no dia seguinte, por mais que a situação fosse realmente intrigante. No café da manhã do dia seguinte, os dois perguntaram para o Silva o que tinha acontecido, se ele tinha se machucado ou algo assim. Silva, bem tranquilo, disse que não aconteceu nada. Disse que assim que eles se separaram, ali no topo da escada, ele se virou e voltou para o dormitório direto, como disse que faria, sem problema algum. Chegou cedo, se ajeitou e foi dormir, só isso. Meu pai, então, intrigado, comentou sobre o grito. E então o Silva o encarou com os olhos arregalados. E Silva... Então o Silva o encarou com os olhos arregalados. Porque o Silva, ele chegou e dormiu, ok. Porém, ele sonhou. Ele sonhou que estava no topo da escadaria olhando para baixo, querendo descê-la para seguir com os meninos. E que então ele teria gritado pelo meu pai para ajudá-lo a descer. Mas isso foi no sonho. Como isso é possível, Ana? Meu pai e o Marcos, os dois escutaram o grito bem alto. As meninas aparentemente não escutaram, o que faz até sentido, porque o Silva não gritou, né, de fato, pelo menos não fora do sonho, né? Mas se ele tivesse gritado enquanto dormia, todos ali no dormitório onde o Silva estava dormindo, iriam com certeza acordar, o que não foi o caso também. Bom, Ana, eu não faço ideia do que aconteceu. Eu acho que eu nunca vou saber. Até porque esse foi o máximo de detalhes da história que o meu pai já me contou. Ele também não se lembra muito bem dos detalhes, por já ter pelo menos uns 40, 50 anos desde que isso aconteceu. Ele nunca me contou o desfecho dessa história, então eu imagino que eles realmente não conseguiram chegar a nenhuma conclusão e deixaram por isso mesmo. Mas e vocês do canal, o que acham que aconteceu? Beijos e até o próximo relato. Um beijo para você, obrigada. Então, o que eu acredito é que isso não foi um sonho, foi uma projeção astral. E ele estava, de fato, o corpo astral, né, o espírito dele estava ali mesmo na escadaria, talvez querendo acompanhar os amigos. E ele gritou do lado de lá, mas pôde ser ouvido do lado de cá. E é aí que a gente fala o lance dos fantasmas de pessoas vivas, né? São como fantasmas, você vê vultos, você escuta vozes, só que não são de pessoas que já morreram, são de pessoas que estão vivas e dormindo por aí em algum lugar, né? Então eu acho que foi simplesmente isso que aconteceu. As meninas não terem escutado, não sei, talvez por estarem fechadas dentro do dormitório delas. Talvez vocês dois tenham escutado porque tinham aí uma certa ligação maior com o Silva, porque eram amigos, e eu não sei se isso tem alguma influência em você ver e ouvir outra pessoa, estando essa outra pessoa do lado de lá, no astral, né? Não sei, mas acredito que essa é a explicação para esse ocorrido. O que vocês acham, assombrados? Conta aí pra gente. Deixe nos comentários, sempre com respeito, por favor. E se tem uma história parecida, envie o relato pra gente. E agora vamos para o próximo relato, que é Sete Além e a Teoria do Plurilíneo. Plurilíneo. Vamos ver. Olá, Ana, meu nome é Fulano e eu sou de Minas Gerais. Eu sou novo no canal. Eu trabalho com conteúdo de entretenimento, especialmente temas misteriosos, como falhas na Matrix, Bigfoot, teorias bizarras e fenômenos paranormais. Queria te contar como o vídeo sobre Sete Além, o qual assisti no seu canal, não me lembro qual foi, mas foi um gatilho muito importante para mim.
Eu estava na sala da minha casa procurando coisas no YouTube, na TV sobre Sete Além e me deparei com um dos seus vídeos. O que captou a minha atenção nos relatos de maneira sobrenatural. O vídeo me ajudou a organizar melhor tudo o que eu já vinha percebendo e estudando sobre o tempo, dimensões paralelas e algo que me chama a atenção na minha teoria, que é o plurilíneo, que no caso refere-se à coexistência de duas ou mais realidades espelhadas dentro do mesmo campo temporal. É um assunto longo, mas eu vou reduzir ao máximo aqui para todos terem um vislumbre de como funciona a lei do espaço-tempo. A partir do vídeo, eu consegui montar minha própria teoria de forma mais clara. Aquilo abriu a minha cabeça para conexões que eu ainda não tinha visto e encaixou pontos que estavam soltos há muito tempo, como, por exemplo, a quebra das barreiras de lei entre uma dimensão e outra. Cada dimensão possui 7 barreiras plurilíneas, que servem como proteção para dimensões principais. Por exemplo, nós estamos na 3D aqui na Terra, e o nosso corpo também é de terceira dimensão. Para acessar a dimensão do tempo no astral, as barreiras da lei do campo dimensional da Terra funcionam como um pare, cuidado. Ao quebrar isso e as pessoas tentarem ascensionar de maneira despreparada, seja por meio de viagens astrais ou uso de substâncias como a ayahuasca e por aí vai, né? Não só ela, mas outras também, a pessoa acaba adentrando na ponte entre a dimensão física e o plano superior 5D, que no caso é a 4D. Entre o 3D e o 5D tem o 4D. O tempo, né? Que no caso é a 4D, o tempo. E é na 4D que está centralizada essa espiral magnífica, o plurilíneo, que inclusive serve de código portal para acesso a outras dimensões. E é aí que mora o perigo, pois na 4D está instalada uma dimensão fantasma atemporal, na qual pessoas podem ficar presas e se perderem no tempo, que é onde ocorre o tal do salto direto para 7 dimensões além, 7 além, no fluxo espiralado normal. É o fenômeno da manifestação do 7 além, sem sombra de dúvidas. Acredito que contando, muitas pessoas agora entenderão o que é o 7 além de fato. Inclusive, acredito fielmente que o caso de Ló em Sodoma e Gomorra, como você mesma disse no vídeo, no caso, o relato lembrou você desse caso de Ló. Acredito ser o primeiro registro em livro do fenômeno. Só queria compartilhar isso porque realmente fez diferença no meu processo criativo e na forma como interpreto esses fenômenos. Muito obrigada por ler o meu relato e fico grato por poder compartilhar parte da minha teoria com vocês. Afinal, o 7 além está no plurilíneo e o plurilíneo está em 7 além. Abraços. Menino, que interessante. Ai, que pontada que deu. É o plurilíneo, meu Deus do céu. Uma pontada aqui na minha barriga agora. Mas que interessante esse negócio. Então, o 7 vem dessas 7 barreiras plurilíneas. E aí, você ultrapassando isso, você vai para além das 7 barreiras, que seria o 7 além. É interessante, hein? Ai, gente, alguma coisa tem aí, nós tem que quebrar a cabeça mesmo para descobrir, porque é o que tem de gente indo parar lá. E como que faz? E isso, nesse negócio abre à toa aí, não sei, porque às vezes eu me perdi um pouco aqui nessas explicações. Mas alguma coisa acontece no meu coração. Alguma coisa tem aí, porque não é normal tanta gente relatar coisas tão parecidas e ao mesmo tempo tão estranhas em relação a uma dimensão paralela, que é o que parece ter. Ou tá todo mundo delirando, né? Não sei, não.
Bom, vamos para o próximo relato, que é as 2 batidas na porta. Pelo menos era 2, filho, não era 3. Ó, olá, Aninha, tudo bem? Meu nome é Fulana, mas sei que vai me chamar de Fulana. A mesma do relato Minha Cunhada, Nosso Milagre, que encaminhei. Ah, tá, então eu não li ainda, gente, tá, pro outro canal. Acompanho você há um bom tempo, desde o relato Quem Era Aquela Moça. Eu amava aquele jeitinho que você contava os relatos. Hoje eu estou encaminhando o relato das 2 batidas na porta quando meu pai faleceu. Os nomes estarão trocados, caso houver, pode ler tranquila, sem mais delongas, vamos ao relato. Bom, quando meu pai faleceu, em julho de 2014, eu me senti como se tivesse perdido o chão. Nos pegou assim de surpresa, pois não estava doente. Pois ele não estava doente, ele teve um ataque cardíaco fulminante e partiu. Após 2 noites da partida dele, eu e minha mãe estávamos na sala assistindo televisão, até que vimos que já era tarde e fomos dormir. Quando ela já estava deitada na cama dela e eu na minha, aguardando o sono chegar, eu escutei uma batida na porta. E aquilo gelou meu coração, pois a gente morava num apartamento no 1º andar. E aquele horário, 1 da manhã, ninguém iria bater. Até porque não tínhamos intimidade com os vizinhos naquela época, assim, né? Eu esperei minha mãe levantar ou dizer alguma coisa, mas ela ficou quieta e eu também. Após isso, eu ouvi novamente. Aí eu fiquei com mais medo ainda, né? Foi quando eu perguntei para minha mãe se ela tinha ouvido também. Ao que ela disse, sim, eu ouvi. Mas não ligue e nem responda. Vamos dormir. Assim eu fiz e com muito custo eu consegui dormir. No outro dia estávamos falando sobre isso e achamos muito estranho, pois nenhum vizinho veio falar com a gente sobre ter ido em casa e nada, e a batida foi ouvida por nós 2 e veio do mesmo lugar, a porta de entrada, ou seja, não tinha como ser de outro apartamento. E um outro detalhe que julgo importante é que nós tínhamos uma cachorrinha na época que qualquer coisa ela latia, principalmente se batessem na porta ou tocassem a campainha. Mas ela permaneceu, mas ela pareceu nem ouvir as batidas. Nós sempre brincávamos, eu e meu pai, que quem fosse primeiro avisaria o outro. E aquilo me fez perguntar, será que tem a ver com isso que a gente falava? Será que algo brincou com a gente? Então, tem muitos relatos desses avisos, aí minha avó mesma contava, né? Sempre que alguém falecia, tinha algum fenômeno que acontecia na casa. As pessoas ouviam batida, batia na porta, não tinha ninguém, ouviam alguma coisa cair no chão e não tinha nada caído. Que são os avisos que eles falavam, fulano veio avisar que morreu. Por quê? Naquela época também, não, a gente não tinha, né? Eles não tinham telefone, né? Não tinha como avisar de forma rápida que alguém faleceu, que não morava ali perto, né? Ou tinha que vir alguém a cavalo para vir avisar as outras pessoas que fulano faleceu, ou se for muito longe ainda, mandar uma carta, uma hora que a carta chegar lá, já era, né? Alguma coisa assim. Mas já era, não, quero dizer, já a pessoa já foi enterrada às vezes e tal. Então, parece que os próprios falecidos vinham avisar de alguma forma. E aí a pessoa tinha até intuição, às vezes você sabia que a pessoa estava doente, falava, nossa, ou já ficava até esperando, falava, isso foi um aviso de morte, alguém morreu. E logo depois eles recebiam a notícia realmente de que alguém havia falecido. Então eles já sabiam isso no sítio. Ouviam um negócio meio assim, eles já sabiam, isso pode ser aviso de morte. Porque ou alguma coisa vinha avisar, ou o próprio falecido, talvez, né, por conta da demora, essas coisas, assim, eles vinham avisar. Então tinha essas histórias. Agora, em relação ao seu pai, pode ser que seja ele mesmo, porque, pensa bem, foi muito rápido, ninguém esperava, nem ele. E de repente ele é arrancado da vida, da família, né? Então eu acho natural ele até querer vir e ficar por ali por um tempo. Agora, se o apartamento era dele,
ele morava ali também, por que ele bateu na porta para entrar? Será que ele não estava conseguindo entrar? Ele imaginou que estava trancada, né? Ainda perdido, se é que foi ele. Se não foi ele, também quem foi? Muita coincidência, 2 dias após o falecimento, ouvi isso, né? E foi uma batida só. Eu brinquei no início dizendo que pelo menos foi 2, não foi 3, porque dizem que quando há 3 sinais, né? Quando é em trio, 3 batidas, 3 arranhões, isso é relacionado a algo mais demoníaco, mais maligno, né? Então foi por isso que eu falei. Mas assim, e pela cachorrinha não ter latido, será que ela sentiu que era alguém conhecido ou mesmo assim ela latiria? E se ela não latiu, aí eu já fico pensando, será que vocês duas não escutaram porque realmente, de alguma forma, passaram pro lado de lá e depois voltaram de forma bem sutil? Eu não sei, gente, eu não sei. Ou aconteceu mesmo, foi na mente? Então eu tenho essas questões também, né? Quando como aquele clássico que eu sempre falo aqui, caiu tudo na cozinha, aquela barulheira de prato quebrando, a hora que você chega na cozinha, tá tudo no lugar. Então, eu acredito, é muito difícil ter sido algo físico, que realmente os pratos, as panelas tenham saído do armário, batido no chão, quebrado e depois voltado, retornado para o armário e consertado. Não, né? Mas então aconteceu aonde? O barulho que às vezes mais de uma pessoa ouve aconteceu na mente delas ou numa outra dimensão, né? Então, por isso que eu falo desses, né? Mas vamos para o próximo relato, que é bem curtinho e é este daqui. Olhos bonitos, acredito que é isso. Olá, Ana, tudo bem? Sou a senhora Fulanitia. Já contei que eu atendo algumas pessoas de 7 além, né? Ai, é mesmo. E muitas comentaram que isso era fake, porém não é. Muitas pessoas comentaram que ela atender pessoas de 7 além é mentira, mas ela tá falando que não é não. Eu realmente tiro um dia da semana para atender apenas as pessoas de outra dimensão. E eles pagam até melhor que as pessoas daqui. Mas eles têm dinheiro daqui? Como assim? Mas eu não tô lembrando dessa história, não. Mas isso é normal. Às vezes eu não, assim, é comum eu não lembrar mesmo. Mas peraí, o pessoal de 7 além, eles têm algum tipo de câmbio? É a mesma moeda lá, aqui, ou quando eles vêm pra cá, eles pegam a moeda daqui? Onde que eles pegam esse dinheiro? Aquela que quer saber já dos detalhes. Fala, sei lá, pergunta pra eles. Não, mas eu quero esse contato com a galera de 7 além. Se você tem o contato da galera de 7 além, eu quero o contato da galera de 7 além. Quero te contar algo curioso que foi relatado pela mãe de um dos meus clientes, fora da sessão. Ela é psicóloga, é isso? Bom, ali, sei lá se é nome fictício agora também aqui, né? Tô falando o nome da moça de 7 além. Algo curioso que foi relatado pela mãe de um dos meus clientes. A Aline chegou para que eu atendesse o seu filho e acabei elogiando os olhos dele. Azuis turquesa, daqueles assim que nos arrasta para dentro, sabe? E depois da sessão ela disse: você elogiou os olhos dele. E eu respondi que sim, porque só tinha visto olhos assim no marido da minha amiga de 7 além. Então ela me perguntou se eu sabia o motivo daqueles olhos serem daquele jeito. Aí eu disse que não, e ela explicou. Os olhos dele não são pretos como os do restante do povo de lá, porque ele é híbrido. Ou seja, ele é filho de 2 mundos. Por isso acabam maltratando ele. A maioria das mulheres de lá é estéril e é por isso que elas têm raiva das mulheres daqui. Ele não tem culpa. É porque a gente vai lá catar os homens de 7 além também. Tá faltando tanto homem, gente, que daqui a pouco nós estamos pulando para 7 além. Ai, Senhor. E por isso que elas têm raiva das mulheres daqui. Bom, esse foi o relato. Fique imaginando quantas histórias ainda existem entre os mundos e como cada encontro revela um pouco mais do que pensamos conhecer. Mas agora eu tô falando sério. E como que acha o contato do povo de 7 além? Como assim eles vêm pra cá de boa, paga a consulta e tudo mais?
Passar meu contato pro pessoal de Sete Além, né? E aí, não, tem raiva da... Oh, meu Deus do céu. Jura, gente? Mas não, mais uma vez, eu vou falar com o pessoal de Sete Além. Caramba, a gente não tá lá querendo porque quer. Que culpa tem? Maledite agora? Tá com raiva só porque a gente é fértil e elas não são? Não fui eu que infertilizei elas? Infertilizei. Oh, povo, porque vocês vêm pra cá? Eu não vim pra cá porque eu quis, sei lá o que acontece no meu mundo, que eu pulo pra cá, não é? Agora, não sei, aí de repente você tem uns bons partidos pro lado de lá, aí a mulher daqui vai pra lá com os seus partidos de lá e eu já não sei. Porque tem relato também de uns caras que veio de lá pra ter como cliente da mulher daqui. Daí vocês brigam com eles aí. Não com as mulheres daqui. Então, os olhos azuis era por conta de serem híbridos. Pai sete aleniano e mãe daqui. Entendi. Vamos para o próximo e último relato de hoje, que é este. Aquilo que vi no corredor não poderia existir. Olá, Ana e assombrados. Fulanarai aqui. Fulanarai. O relato não terá nomes, pode ler tranquilo, obrigada. Bom, eu morei numa casa onde era impossível ficar sozinha. O ambiente sempre parecia carregado, como se alguém estivesse observando o tempo todo. Uma noite eu já estava deitada, tentando dormir, e naquela época eu sofria com crises fortes de ansiedade. E foi então que eu ouvi, bem no meu ouvido, uma voz sussurrar com clareza, com uma clareza aterrorizante, na verdade. Sussurrou assim: "Vou te matar." Assustada, eu abri os olhos imediatamente e olhei para a porta do quarto, que estava entreaberta. Nesse momento, eu vi o meu filho passando no corredor, sem camisa, caminhando em direção à rua. Olhei no relógio e era exatamente 00:30. Levantei às pressas e fui atrás dele. Mas quando eu cheguei na porta da casa, ela estava do mesmo jeito que eu havia deixado, fechada, trancada por dentro. Confusa, eu corri até o quarto para ver se o meu filho tinha conseguido voltar sem eu perceber, sei lá, né? Quando entrei no quarto dele, meu filho estava lá, na cama, dormindo profundamente. Vestido com o mesmo short que eu tinha visto, mas agora usando uma camisa, como se nunca tivesse saído dali. Naquele momento eu tive certeza. Aquilo que passou pela porta não era o meu filho. Esse é o terceiro relato que eu mando e obrigada por ler. Um forte abraço a todos. Um beijo para você, muito obrigada. E aqui eu penso em duas possibilidades. Sim, de um doppelganger, mas também daquele caso que a gente já falou aqui, da pessoa estar dormindo, sair do corpo e outra pessoa ver fantasma de gente viva, né? Porque ele estava sem camisa ou não, eu não sei. Vai ver que ele só estava sonhando e dando uma voltinha no astral por aí. Agora, essa voz aí falar, vou te matar, aí eu já não sei. Aí foi coincidência? Foi o mesmo ser que copiou o seu filho? Mas ele fez isso com qual intuito? E por que matar? Aí já parece coisa de obsessor, de sei lá, ou se é mandado, não sei. Mas aí não tem que investigar para saber. Eu acho que pode há as duas possibilidades, né? Mas é difícil dizer assim. Teria que dar uma investigada mais a fundo. O que vocês acham, gente? Se encaixa nas duas possibilidades aí. Bom, pessoal, estes foram os relatitos de hoje. Espero que tenham gostado, ok? Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se tem uma história interessante, se você tem uma história que tem sobrenatural, manda um relato aqui pra gente. Se você tem uma história interessante, mas não tem nada de sobrenatural, manda lá pro conto pra... Combinado? Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau.